Olá, tudo bem? Eu sou o Dudu, está começando mais um episódio do podcast Galo Razão do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da partida que aconteceu hoje, na terça-feira, dia 1 de abril, Galo e Cienciano, que acabou 0-0. O Galo foi enfrentar o Cienciano lá na altitude e fez um joguinho bem morno, bem cauteloso e acabou levando um empate para casa, um 0-0. Se alguém deveria ter vencido essa partida, certamente seria o Atlético. O Cienciano deu apenas um chute a gol e foi no finalzinho do segundo tempo. Então, durante todo o jogo, o Atlético controlou mais a bola, teve mais oportunidades, teve boas oportunidades, inclusive. Novamente, os nossos atacantes perderam boas chances, tanto o Coelho como o Rony. E no segundo tempo, o Atlético teve mais dificuldade para criar jogadas dentro da área do adversário, mas criou perigo em bolas paradas, principalmente com o Hulk. Em algumas faltas, o Hulk levou perigo, no escanteio ele fez quase um gol olímpico. E no finalzinho, um jogador que há muito tempo não aparecia, o Fausto Vera, mandou uma bola no travessão e quase abriu o placar para o Atlético, mas infelizmente não foi, não saiu gol. O Atlético empata esse jogo de 0-0 e no final do jogo o Atlético meio que já estava aceitando esse placar e jogou uma partida já para finalizar a partida, para ficar no 0-0 mesmo, porque no fim do jogo os jogadores já estavam mais sentindo a altitude aí e no fim foi isso, né? O Atlético inicia a Sul-Americana com 0-0 em mais uma boa partida do time, né? O time do Cuca joga bem e mais uma partida para mim que mostra que o elenco tem dificuldades extremas, principalmente na volância e no meio de ligação, no meio de criação. Isso foi citado inclusive na transmissão da ESPN, que é muito óbvio que o Atlético tem essa dificuldade de criação no meio campo e falta volantes também para o elenco. Para mim falta um centroavante também, eu não confio no João Marcelo, não estou querendo queimar ninguém, mas é porque é um jogador muito jovem e o Atlético tem um jogador de 40 anos que é titular do time, é o melhor jogador do time e não dá para contar que aos 40 anos o Hulk vai jogar bem toda a partida, então a gente precisava de mais experiência, de um jogador ali de área, né, de alguém ali para pequena área mesmo. Mas falando um pouco sobre a partida, o Cuca mudou a escalação hoje, né, fez 3 alterações na escalação inicial. Ele poupou o Arana e colocou o Caio Paulista no lugar do Arana. Ele poupou o Natanael e colocou o Saravia. E ele poupou o Alan Franco e colocou o Rubens. Então o Atlético entrou em campo aí com Everson, Saravia, Lianco, Alonso e o Caio Paulista no sistema defensivo. No meio campo foi o Rubens e o Gabriel Menino mais o Scarpa. E no ataque, Coelho, Hulk e Rony. O ataque que vem jogando aí com regularidade. Em termos táticos não teve muita mudança. O Atlético fez uma partida parecida com o que vem fazendo já, até porque mudou mais jogadores de defesa do que de ataque, então não teve muita alteração tática. Sobre os jogadores que entraram, eu gostei de todos. O Saravia jogou bem hoje. O Saravia é um jogador muito regular, então hoje a gente tem o Natanael que dominou a posição e vem jogando bem, mas o Saravia nunca foi um problema para o Atlético, então ele também fez uma boa partida hoje. O Caio Paulista me surpreendeu, fez uma boa partida e para mim talvez em certas partidas seja mais efetivo que o Arana. Inclusive o Arana entrou no segundo tempo e foi novamente mal, foi novamente um dos piores jogadores do time. E no meio campo o Rubens jogando muito bem ali também como um volante. O Rubens, como eu sempre digo aqui, é um excelente defensor, um jogador com muita disposição, então ele compensa erros defensivos ou buracos no sistema defensivo com uma vontade, uma disposição que ele consegue recuperar muitas bolas e consegue desarmar muitos adversários. Então ali jogando na defesa ele sempre vai jogar bem. Quando precisou participar do ataque não foi bem, errou muitos passes. É aquilo que eu falo sobre o Rubens, é um excelente defensor, mas falta qualidade técnica e por isso quando a gente depende dele para jogadas ofensivas não vai sair grandes coisas não. E sobre o time, como eu disse, o Atlético fez uma partida cautelosa, não se expôs muito, dominou as ações, conseguiu criar boas oportunidades, então fez uma boa partida fora de casa novamente, a segunda boa partida jogando fora de casa, mas infelizmente a segunda partida fora de casa que também não vence, um problema de finalização muito grave aí do time. Hoje particularmente eu não gostei do Rony, eu sempre costumo gostar das partidas do Rony, porque em outras situações quando ele não tá bem, ele tá sempre bem posicionado e consegue ali boas jogadas ofensivas, mas hoje o time do Cienciano estava bem retrancado, então ele não teve muito espaço e ele jogando mal e sem espaço é o pior do Rony, então não teve bem. O Hulk estava extremamente apagado no primeiro tempo, mas no segundo tempo apareceu, trocou passes, criou boas oportunidades com os companheiros. E o Coelho foi o melhor do ataque, ele criou boas oportunidades. O Coelho é um jogador muito regular que sempre
sempre toma boas decisões, só que não tem uma boa finalização, infelizmente. E falando também sobre o nosso meia de ligação, né, o Scarpinha, não sei, gente, eu realmente não gosto do Scarpa. Para mim é um jogador sim que não apresenta nada, é um jogador muito mediano, mas o Atlético não tem ninguém no banco também, então não tem muito o que falar, né? O Scarpa vai continuar sendo titular aí absoluto do time, a gente tem que torcer para que ele consiga aí uma boa jogada, como aconteceu com o do Grêmio, para sair o gol do Rony, que ele consiga fazer isso aí pelo menos uma ou duas vezes na partida para compensar sua titularidade. Acho que os destaques da partida foram esses. Na transmissão teve o destaque do Lianco, mas para mim eu não vi essa grande partida do Lianco. Assim, o Lianco errou um passe parecido com o que ele fez contra o Grêmio, que gerou o gol do Grêmio. Teve algumas discussões inúteis com alguns atacantes do Cienciano. Para mim foi uma partida ok dele, não foi nada muito exagerado. Para mim é um pouco exagerado o quanto a transmissão da ESPN elogiou o Lianco, mas para aqueles que discordam de mim, ele sim foi um destaque da partida. E por hoje é só, pessoal. O Atlético inicia aí a campanha na Sul-Americana sua campanha na Sul-Americana com um empate. Um empate aí na altitude, que é sempre um jogo muito difícil de se fazer. Não dá para exigir muita coisa quando se joga na altitude dessa maneira. Então foi uma boa partida do Atlético. Infelizmente não saímos com a vitória, mas semana que vem tem mais contra o Deportivo Iquique, lá em Belo Horizonte. E o Atlético pode recuperar aí esses pontos perdidos dentro de casa. E no fim de semana também o Atlético enfrenta agora o São Paulo, também em Belo Horizonte. E lá no fim de semana a gente faz mais um comentário aí sobre o próximo jogo do Atlético. Infelizmente não teve nenhuma especulação aí de contratações. Eu imagino que realmente não vai ter, só depois do Mundial. Eu vejo vocês no domingo contra o São Paulo. Eu fico por aqui. God bless e good night.